Pessoal, boa noite. Hoje, daqui a pouco a gente vai começar. Nosso assunto é quarentena, o cidadão como agente da mudança, com a Adriana Baltazar. Já vou conectar ela aqui para ela já começar junto com a gente. Esperar ela entrar aqui, que ela ainda não entrou. A gente vai conversando aqui até ela chegar. Já tem uma turminha aí, já temos 11 pessoas. Tá legal porque a gente está sempre conseguindo começar no horário, né? Hoje a gente vai falar muito sobre os assuntos da atualidade, então a gente tem bastante coisa aí. Vocês podem perguntar à vontade. Muito importante vocês estarem divulgando isso, trazendo mais gente para a página. A gente tem assuntos aí que às vezes são um pouquinho polêmicos, né? Tô vendo. E amanhã a nossa live é com o Rick. Opa, a Adriana já está aqui. Vou pegar a Adriana aqui. E amanhã a nossa live será com o Ricardo Coelho sobre saneamento. Também é um outro assunto bem interessante. Ué, a Adriana não entrou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos ver se entra. Tá aí, Adriana. Boa noite, Adriana. Bem-vinda. Oi, gente! A gente Conectados ainda está. agora. Exatamente. A gente ainda está no aquecimento. O Ibope está subindo bem, hein, Isso, Adriana? Acho que vai ser legal isso hoje. aí. Todos os dias Vambora, têm sido vambora. muito legais, né? A gente está aí direto, desde a segunda-feira da Ó, estão semana chamando aí. passada. Boa noite, prefeito. Não pode falar isso, é proibido. Na verdade, eu sou aprovado no processo seletivo. Isso, Nem isso. candidato eu sou. E o nosso Tô assunto lendo o que eles estão dizendo, Fred. é ótimo. Boa noite, todo mundo dando boa noite. Boa noite para todos, bem-vindos. Eu digo sempre para eles, Adriano, todo dia aqui, eu não sei se quantas você acompanhou, que é muito importante cada um de nós e eles também estarem divulgando, porque essa é a forma que a gente tem de Claro, ser chamar o conhecido, pessoal, né? né, de expandir o novo, da gente ocupar os nossos espaços. Porque essa turma que está aí fazendo o que não Exatamente. deve não quer dar espaço para nós, não, né? Nós temos que lutar Ó, muito. Dulce, boa noite, meus queridos. Boa noite, Dulce. Exatamente, é a oportunidade que a gente, né, Fred, que o novo tem de mostrar sua cara. A gente não, né, o partido não usa dinheiro público, está sendo tão questionado nesse momento aí o uso do dinheiro para coisa que realmente precisa, Pode e a ser. gente que não usa, É, tomara que nessa crise autorize a gente a direcionar esse dinheiro todo, não só o nosso, como de todo mundo, né? Os nossos deputados já fizeram isso, exatamente, pedindo para exatamente. dedicar uma crise desse tamanho, que não faz nenhum sentido as pessoas estarem sem receber dinheiro, sem serem assistidas, e, pô, e 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, puxa, para financiar É. política e partido político, não faz o menor sentido. Como é que pode as pessoas. É o que a gente fala no novo, né? É tão bom você chegar já dando um bom exemplo. Quer dizer, não é de você dizer assim, quando eu for eleito, quando eu não sei o que, eu vou cortar. Não, você já corta e já pode discutir sobre qualquer assunto nesse sentido, E né? até no Agora próprio, tá todo até mundo no aí próprio pedir para. projeto eleitoral também já se economiza pra caramba, né? Porque o nosso é curtinho na grana o tempo todo, né? Não Exatamente. E tem. aqui a gente está dando, ó, exato, oportunidade dos eleitores, possíveis eleitores, os seguidores do Novo, os filiados, acompanharem a gente, né? É, muito mais próximo, né? Jeito mais próximo de fazer política, com o protagonismo do cidadão. Quer dizer, eu tenho muito orgulho
desse sistema aí, desse projeto nosso. Eu também me sinto muito à vontade em estar no Novo. Acho que se o Novo não existisse, era muito pouco provável que eu tivesse nesse ambiente político. Não é que o Novo seja perfeito, não, porque tem muita coisa para melhorar, como tudo na vida. Mas É verdade. olha as alternativas. O desafio é falar, né, Fred, sem ter a curiosidade de ficar aqui olhando um por um, ó. Que eu adoro ver as mensagens aqui. Até o meu painel já repararam. Nossa, Adriana, como você é organizada. É. Muito legal. Sou organizada. Adriana, eu sempre uso assim, eu me apresento rapidamente, embora todo dia eu esteja me apresentando, né? Mas eu acho que sempre tem alguém novo que a gente está, inclusive, incentivando muito a trazer gente nova para conhecer. Então, eu sou um carioca, nascido em Todos os Santos, um bairro da Zona Norte do Rio. Morei em vários bairros da cidade, mais velho, de uma família de 5 filhos, de classe média. Estudei escola pública a minha vida toda, até fazer o curso vestibular, ingressar na faculdade, onde eu fui bolsista, me formei em engenharia, com 21 anos de idade. Sempre fui muito apressadinho, estudioso, caprichoso e dei muita sorte na vida. Fiz concurso à Petrobras, fiquei lá quase 6 anos, então tenho uma experiência de começo de carreira numa empresa pública. Logo depois, menos de 6 anos depois, eu fui convidado para ir para as Lojas Americanas. As Lojas Americanas, na época, era uma empresa que tinha dificuldades e onde eu conheci e me envolvi com um grupo muito progressista do ponto de vista de gestão de qualidade, de desenvolvimento de gente. E a companhia prosperou muito, né? E eu cheguei a diretor lá, diretor comercial, que era a área mais importante da companhia. Fiquei lá 15 anos. Aprendi muito. Gestão, acompanhamento de metas, uma coisa assim, meritocracia total, sem apadrinhamento, sem colocar familiar, aliás, era proibido colocar gente da família no negócio. E a companhia prosperou, hoje está espalhada aí pelo Brasil inteiro, e a turma lá que liderava na época, hoje são considerados até os melhores administradores do mundo, né? Tem vários investimentos pelo mundo todo, e são todos brasileiros e todos cariocas, né? O que até mostra que a gente não tem problema com as pessoas. E bom, depois de 15 anos eu resolvi empreender. Logo depois eu virei sócio de uma rede de roupas e vestuário, donas das marcas Richard e Salinas, também marcas expressivas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Lá eu fui sócio e diretor-geral. Fiquei lá muito tempo, também desenvolvendo gente, gestão de qualidade. A gente prosperou, aumentou o número de lojas, aumentou venda, gerou emprego pra caramba. Foi tudo muito bem. Em 2011 nós vendemos a companhia. E logo depois eu fui convidado para uma experiência que eu até comparo muito com a cidade do Rio de Janeiro, que foi para dirigir o Clube de Regatas do Flamengo. Eu fiquei 1 ano como diretor de marketing e depois como diretor-geral até meados de 2018. Lá fui chefe de gestão mesmo. Mudança das práticas de gestão, daquele modelo de apadrinhamento, de indicação política, para uma governança completamente focada em resultados, em fazer acontecer, colocar as pessoas certas nos lugares certos. E aí aconteceram algumas coisas curiosas. O primeiro diretor-geral era tricolor, o diretor financeiro era botafoguense, a gente estava a desenvolver a área de redes sociais, tinha um cara ótimo do Corinthians, e o Corinthians estava muito na frente do Flamengo, nós fomos lá, contratamos o corintiano, ou seja, a melhor pessoa mais capacitada para fazer o trabalho. Esquece time de futebol. Tem que entregar, tem que fazer bem feito. Bom, o Flamengo equilibrou as contas, prosperou pra caramba e hoje está aí apresentando esses resultados. E aí, com essa experiência, eu falei assim, pô, talvez dê para fazer alguma coisa pela nossa cidade do Rio de Janeiro. Talvez valha a pena estudar a possibilidade de eu também ajudar na política. Que, para ser bem sincero, até aquele momento, eu falava assim, isso não é para mim, política não é um negócio legal. Mas, na verdade, se a gente não entrar, a gente deixa quem está aí que não faz. E a gente colhe essa desgraça que a gente tem, tanto na cidade, como no Estado, como no país. E nesse processo de eu aprender, eu conheci o Partido Novo, com o qual me identifico, porque não aceita fundo partidário, né? Não aceita privilégio, não aceita corrupção, faz processo seletivo, exige que as pessoas tenham
além de um certo nível de qualidade para exercer o cargo ao qual vão disputar, também idoneidade, seriedade. Bom, e aí eu acabei, então, entrando no processo seletivo para a prefeitura, passei, sou o único, estamos esperando aí a convenção. E para o Rio de Janeiro, de uma forma muito resumida, a gente prega acabar com a bagunça, que onde você olha para a cidade do Rio de Janeiro, o que melhor descreve é bagunça. Na saúde, na educação, nas ruas, no transporte, qualquer coisa, né? É uma lástima, mas é o que a gente vive. Mas eu não estou desanimado, não, porque eu vi lá o que aconteceu com o Flamengo, que em 2012 era a mesma coisa. E mudou, com choque de gestão. Choque de gestão começa por colocar as pessoas certas nos lugares certos, ter metas claras, ter uma forma de acompanhar, olhar as melhores experiências, que a gente até vai falar sobre isso sobre hoje um pouco na questão do coronavírus, e ter humildade de copiar as melhores experiências, ter muita transparência Claro. para que todo mundo saiba o que você está fazendo, o que você se propôs a fazer, também para criticar. E descentralizar, deixar mais gente, chamar mais gente capacitada para fazer junto. E ter tolerância zero com a corrupção, que esse é o lado, eu diria assim, mais macabro do que acontece na política, infelizmente, hoje. Porque é se apropriar de um bem que deveria estar a serviço das pessoas que mais precisam e ser cruel, não entregando saúde, não entregando educação, não entregando possibilidade de futuro. Isso é um absurdo total que a gente tem que combater. E eu chamo todos vocês que estão assistindo a mim e a Adriana aqui a fazerem como eu e a Adriana estamos fazendo. Vem para cá, vem participar. Se não puder ser agora, vem ajudar, vem entrar em campo. Vamos juntos para a gente entregar uma saúde de qualidade. E na nossa avaliação, não falta dinheiro para isso, falta, de novo, gestão de qualidade, não permitir desvios, fazer bem feito. Facilitar o empreendedorismo e facilitar que as empresas venham para o Rio de Janeiro ao invés de irem embora. Vamos descobrir as nossas vantagens competitivas, onde a gente está perdendo, resolver e buscar. E na educação, garantir como primeiro pilar, para a gente garantir uma educação fundamental de qualidade, que no primeiro ano, uma criança que vai estar com 6 a 7 anos de idade esteja 100% alfabetizada. Todas. Então, para resumir é isso, Adriana, eu vou passar a bola para você falar, e depois a gente abrir para perguntar e falar de quarentena, de coronavírus, de Rio de Janeiro, de perspectivas. Eu estava tentando, enquanto você falava, eu estava tentando já anotar aqui algumas perguntas, porque fica passando rápido, né? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Adriana Baltazar, nasci no Rio de Janeiro também, nasci em Copacabana, sou filha de professora, de oficial de marinha, que depois foi para a iniciativa privada. Me formei na PUC em Direito, advoguei um tempo e depois eu passei para a área que também você trabalhou, Fred, que é muito querida para mim essa área, a área do mercado da moda no Brasil, né? Do vestuário. Então, tive meu próprio negócio, trabalhei para marcas grandes, marcas pequenas. Tive a oportunidade de viajar muito pelo mundo, trabalhar lá fora. E isso me abriu muito a minha cabeça, os meus horizontes, de outras formas de governar, de outras formas de fazer negócio. Também fiquei com muita prática aqui de tudo que atravanca, né? O dia a dia de quem quer empreender. Eu, às vezes, imagina, tinha fábricas que eu trabalhava que tinha demanda, né, uma determinada época, e elas não tinham como crescer, tamanha carga tributária. Adriana, mas eu não posso botar mais funcionário, eu não tenho condição de pagar, de ter mais funcionário, enfim, vai ficar pela complexidade, pelo dinheiro, pelo imposto. Então, assim, vi muito essa cena, mas em 2014 eu estava trabalhando numa trade, então você imagina, os meus contratos eram todos, né, em dólar, enfim, eu ia para o mundo, eu ia para alguns lugares do mundo, desenvolvia as roupas lá fora, trazia para as grandes marcas. Comecei em 2014, já tinha voltado a prestar atenção em política no Mensalão.
E chegou em 2014, eu falei, gente, essa presidente, a gente já viu o escândalo do Mensalão, o Petrolão estava começando, uma crise já estava se anunciando, estava claramente já ali no começo do ano o estelionato eleitoral que tinha acabado de ser comentado, né, de ser feito. E eu falei, as pesquisas davam a Dilma ganhando no primeiro turno. E eu falei, meu Deus, esse país não vai aguentar mais 4 anos de PT, 4 anos com essa irresponsável. Enfim, aí eu comecei a ver o que eu ia fazer. Já tinha muitos grupos que discutiam política na internet, até que um deles, que era o mais ativo, um dia eu cheguei no grupo e falei, gente, vamos tomar um café, vamos sair daqui do virtual e vamos discutir o que a gente pode fazer. Bom, para resumir, esse grupinho aí que eu tenho orgulho de ter criado, cresceu, eu acabei me aproximando lá em São Paulo do movimento Vem Pra Rua e eles me convidaram para abrir o movimento aqui no Rio de Janeiro e coordenar. E era um desafio, Fred, porque você sabe que a gente carioca aqui tem muitas qualidades, mas é um povo oba-oba, que gosta de uma praia, que tem preguiça, que é mais acomodado, enfim. E aí, assim, começou muito pequenininho, eu montei com umas pessoas que eu via também muito, muito ativas na internet, muito indignadas. Logo depois me chamaram já para organizar a primeira ação, em dezembro de 2014, do Faxinaço. E foi um sucesso, o Faxinaço saiu no mundo inteiro, saiu no jornal, aquela coisa toda, o grupo... Nós éramos 6 mulheres, né? Até o Marcelo Medeiros me ajudou muito também a organizar, não sabia como se organizava um ato, nada, ele já tinha o movimento dele, enfim. Para resumir, a história depois continua de uma maneira que todo mundo conhece, né? Aquelas multidões nas ruas. E agora eu costumo dizer que assim, o maior ganho dessa atividade toda não foi ter conseguido o impeachment, não foi ter lutado contra o PT, é ter chamado a sociedade para participar. E por isso que eu adorei o tema do nosso encontro hoje, né? A sociedade mobilizada agora no coronavírus, a sociedade, e tem muito a ver também com os projetos do Novo, porque o Novo dá poder ao cidadão, né? Não tem salvador da pátria. Então, eu me dediquei muito a isso. E ter entrado para a política foram as pessoas das ruas que acompanhavam ali o movimento que falaram, essa loura aí tem que ir para a política, ela tem que representar a gente. E eu tenho orgulho também de dizer que quem me incentivou muito foi o Gustavo Franco, porque uma vez eu conversando com ele, ele falou, Adriana, tem tudo a ver, isso é um chamamento, você não tem mais escolha, né? E eu tenho muito carinho por ele. Para quem não sabe, o Gustavo Franco, economista, lá do Plano Real, uma excelente pessoa, excelente profissional, é muito próximo do Novo. É isso, gente. Eu estou aqui, mais uma vez, de candidata em 2018, agora eu estou aqui no processo seletivo. Eu me sinto muito legitimada a contribuir com o aperfeiçoamento da nossa democracia, e com as boas práticas na política, que é isso que o Novo prega, né? Então, vamos embora. Estou anotando aqui algumas perguntas já. Como é que a gente vai começar, Fred? Bom, faz aí a pergunta. Você mesmo pode responder e eu complemento. Eu vou falando para você que tem uma pessoa que é algum nome, depois Rocha. Ele falou assim, eu queria que vocês falassem de ocupação irregular, de segurança, de transporte... Talvez o Rocha tenha perguntado isso, porque o nosso tema ia ser, né, o ordenamento urbano. Então, alguém perguntou aqui, mas não vai ser ordenamento urbano? Pois é. Gente, a gente resolveu mudar, né, Fred? Porque esse assunto do corona, esse assunto da sociedade aí, toda mobilizada para isso, está tão pipocando que a gente resolveu também falar disso com a galera, né? Mas a gente pode falar um pouco sobre ordenamento urbano, sobre essa ocupação irregular, essas questões. Eu vou falar rapidamente, porque essa é uma das áreas mais complexas que a gente tem para atacar. E a gente leu muito e tem muito estudo também no próprio Rio de Janeiro, né, em planos estratégicos,
várias consultorias que vieram aqui, estrangeiras, de japoneses, de franceses e tudo mais, tem muitos estudos, né? Filosoficamente, o ideal, no nosso entendimento, é a questão do adensamento para a gente criar moradias mais baratas, próximas aos lugares que tenham já infraestrutura, transporte principalmente, saneamento e empregos. A gente tentar compactar mais a nossa cidade de tal maneira que as pessoas possam trabalhar e morar perto do trabalho. Mas isso vai demandar um novo reordenamento, um outro plano diretor para a cidade, que demanda de planejamento e um trabalho mais estruturado. O meu sonho é que a gente consiga fazer isso e consiga ter moradias em lugares formais que sejam até competitivos em termos de preço, do preço total, até mesmo do que uma pessoa morar numa favela, eventualmente. Não sei se a gente vai chegar tanto, mas eu acho que a gente pode trazer muitos benefícios em termos da qualidade de vida de todo mundo e abaixar o custo global da cidade. Agora, as coisas sempre começam pelo imediato. Dia seguinte, na questão do ordenamento, é tentar coibir ao máximo o crescimento desordenado. Que eu acho que as prefeituras têm sido lenientes nesse sentido. E a gente tem que buscar, na medida do possível, usar a nossa capacidade para impedir essa expansão e começar a criar condições para a expansão se dar do lado certo. Fácil de falar, né? Mas a atitude certa, correta, ajuda muito nesse sentido. Então, sobre a questão do ordenamento, em linhas gerais é isso. É claro que numa transição aí entrar em projetos mais detalhados, plano de ação, chamar a iniciativa privada para participar, para ver o que é vantajoso. E acho que diante dessa situação do coronavírus, a gente vai ter que ter algum tipo de atividade na cidade do Rio de Janeiro, buscando desenvolvimento, buscando negócios, que está ligado lá a número 2 que eu falei, colocar a saúde e facilitar empreendedorismo e gerar negócios, gerar trabalho para as pessoas aqui. Então, eu acho que tem um espaço para a gente chamar a iniciativa privada para isso. Adriana, não sei se o que você quer falar aí sobre Não, isso. eu só queria acrescentar um pouquinho, que está todo mundo aqui comentando, né? Precisa de fiscalização. A gente não pode aceitar, né, Fred, que prefeitos e responsáveis pelo ordenamento urbano, que é a prefeitura, a Secretaria de Urbanismo, de Planejamento, enfim, sejam tão coniventes com esse bando de camelô, de comércio irregular, de próprio morador de rua. É lógico que você não vai tirar o cara ali, a força da rua, para botar, né? Eu estou estudando muito isso, eu estou pesquisando todos os abrigos que tem aqui nessa cidade, porque esses lugares têm que ter condição de receber essa gente. Não está certo. Copacabana, né? Acabei de dizer que Copacabana foi o bairro que eu nasci. É certo você andar pelas ruas escalando pessoas, né? Mais moradores. O que é isso? Essas pessoas estão pagando IPTU, essas pessoas têm prédios todos ocupados. Quer dizer, não pode. Você tem que ter mesa nisso. O prefeito tem que ocupar esse espaço, né, de dizer não, de tirar, de não deixar essa coisa toda continuar. Tem que também ser uma pessoa de coragem, né, Fred? Eu acho que também a população está querendo um pouco de coragem, de atitude, não é? De presença. Assim. Não pode, né? Eu acho que sobre o ordenamento urbano... Eu sempre falo, assim, eu aprendi até para a gente lidar com as pessoas, em qualquer ambiente, na empresa, na vida, e eu acredito muito nisso. Tem que ter um lado de gestão de desconforto e consequência. Todos nós temos que sair da nossa zona de conforto, mas todos. Como a gente aqui no Novo não acredita em Salvador da Pátria, eu fico muito à vontade para falar isso. Eu acredito que nós juntos vamos resolver, começando por um poder público que dê exemplo. E na medida que ele dá exemplo, ele chama a população para participar e vir junto, né? Quando a gente fala de descentralização, é ter líderes. O Rio de Janeiro tem 33 regiões administrativas, dá uma média de 200 mil habitantes por região. Então tem um administrador regional que esteja empoderado, que acompanhe,
que seja real responsável por aquela região e que vá cuidar das soluções, gerando desconforto, porque as pessoas não podem morar na rua. Elas estão em situação de rua, mas é proibido morar na rua. Então não pode. Agora, também temos que ter solidariedade, temos que ter generosidade. Não é pegar e largar para lá. Essas questões são complexas, mas elas não podem ser frouxas, elas não podem ser lenientes, como falou a Adriana. Então a gente tem que atacar, sim, e valorizar também muito os negócios, porque os negócios é que geram os empregos. Lógico. A gente está vendo agora essa discussão toda aí também em torno das ações para conter o coronavírus, os impactos que podem ter no trabalho, no funcionamento das empresas, isso é gravíssimo. E a gente tem que girar virtuoso no Rio de Janeiro. Nós estamos no vicioso. A gente perde o negócio, a gente gera informalidade, a informalidade destrói o negócio formal, a gente vai perdendo o negócio e vai andando para trás. Nós temos que reverter. Não é fácil, mas depende de uma atitude completamente diferente do que a gente tem tido. O comércio ilegal, irregular, a gente está competindo com as lojas, a gente tem o mesmo produto. Produto de procedência, sem nota, né? Mas em tudo na minha vida, Adriana, que no fundo da história, por mais complexo que o projeto seja e que a questão seja, você começa fazendo o simples, o imediato, se envolve com a questão, estuda, traz gente boa, do bem, sempre tem. Eu estou informado que, inclusive, no Poder Público tem muita gente, eu tenho conversado com muita gente capacitada, que entende muito dessas questões, e a gente, aí sim, querendo fazer bem feito, a gente incentiva quem é competente para fazer, para vir junto. Então, sobre ordenamento, acho que basicamente, por enquanto, nós vamos ter uma sessão aqui só sobre segurança. Desculpa eu interromper. Eu vou falar que eu estou anotando aqui segurança. Desculpa eu te interromper de vez em quando, é porque enquanto você está falando, tem comentários, né? Então, tem alguém aqui falando também. Vamos junto, tipo uma conversa mesmo, que é mais a nossa cara, né? Tem um cara que botou assim, quem compra também está errado. Sim, gente, a tolerância zero. Quem está vendendo e com quem está comprando tem. É ordem. E assim, né? E ninguém investiga a fonte dessas mercadorias que são vendidas. De novo, é a leniência que facilita o mal feito, que facilita, no fundo, lá no final, a corrupção. Né? Isso a gente vai mudar completamente. Isso aí. A Sônia está pedindo, quero que vocês falem sobre segurança. A Sônia mesmo falou que ela anda em Copacabana, ela é moradora de Copacabana, anda tropeçando os idosos não tem onde andar. Mas a gente já falou um pouquinho sobre isso. Tem umas perguntas já sobre o corona, sobre até quando isso vai ficar, mas vamos antes falar dessas perguntas mais corriqueiras, não menos importantes, mas não é o assunto do momento. Então, ela pediu aqui, tem mais uma outra pessoa que pediu para falar de segurança. Vamos falar um pouco de segurança, então. Bom, quer que eu fale? Quer eu comece? Nós vamos ter uma sessão aqui só sobre segurança, trazendo pessoas especialistas, porque esse problema é complexo. Eu vou falar no que diz respeito à prefeitura, que a gente tem estudado, né? Porque a força bruta, né? A força policial, a força armada, hoje, ela é missão do governo do Estado. Mas quando eu falo isso, eu não falo para tirar a responsabilidade de quem é prefeito ou quem vai ser prefeito, não. Eu acho que o prefeito tem a responsabilidade sobre tudo, mas é só para colocar bem. Agora, tem uma etapa que apoia bastante a segurança, que é a questão do ordenamento público que a gente acabou de falar. As manchas criminais, elas estão muito mais localizadas nos hubs de transporte, nas saídas de estações de metrô, Central do Brasil, rodoviária, é onde você tem mais furtos, mais roubos, mais crimes à luz do dia. O comércio ilegal, principalmente quando ele é muito verticalizado, começa aquelas coisas altíssimas, aquilo ali não permite um policiamento visual. Né? Então, o ordenamento urbano ajuda muito. A iluminação, a facilidade de acesso, né? A facilidade de olhar, que você consegue policiar com muito menos gente. Fazer a nossa guarda municipal trabalhar, não para se sobrepor à da polícia militar, porque a gente já pagou essa conta.
essa conta, né, do dinheiro, 55% vai para o governo federal, 20% vai para o governo do estado e 25% vem para a prefeitura, dos impostos que nós pagamos aqui no Rio de Janeiro. Ora, a prefeitura já tem muita coisa para fazer com o dinheiro que ela tem. Não faz sentido ela querer fazer o mesmo serviço que a Polícia Militar faz. O que significa isso? Que o prefeito tem que trabalhar de comum acordo, pelo menos tentar, para ter complementaridade das ações. A gente pensa em armar a Guarda Municipal, mas é uma etapa posterior, tem que treinar, tem que entender qual é a missão, tem que combinar a missão. Então, a Guarda Municipal ela vai ser muito mais ligada ao ordenamento urbano, para garantir que o ordenamento urbano aconteça, é um poder policial, e quando chegar numa necessidade de força bruta, ela tem que chamar e tem que ser apoiada pela Polícia Militar. Então, a gente tem que ter objetivos claros de cada um, combinar as interdependências e tratar para a gente ter uma eficácia muito grande. É o que fazem as cidades como São Paulo, como Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de visitar a Secretaria de Segurança em São Paulo, que faz um ótimo trabalho lá, muitas ideias boas. Lá, por acaso, a Guarda Municipal é armada. Mas não estou falando de armar a Guarda Municipal para sair dando tiro por aí, não é isso. É para ter respeito e para conseguir que as coisas funcionem. Por exemplo, fila do BRT. Ela não pode chegar controle também da no meio lotação de dos uma ônibus, situação... não deixar entrar. Desculpe, Adriana. Não, Adriana, eu eu perdi o estou que você falou. colaborando com o que você está falando. Não é armar para sair dando tiro, é armar para impor, né, um respeito, até porque ela vai chegar em lugares, às vezes, armada. Quer dizer, os bandidos vão estar armados, né? E ela Não, com os o nossos quê? guardas municipais, né? eles não trabalham à noite. Você já viu o guarda municipal à noite, de madrugada? Você vê? Eles não trabalham. Por quê? Não. Porque é perigoso andar à noite desarmado, sabe? Tem cabimento. Então, assim, é montar, definir quais são os objetivos. Eu acredito sempre nisso. Define o objetivo, define as metas que a gente quer, se organiza para aquilo, de uma forma sistêmica, olhando o que é papel da prefeitura, o que é papel do governo do estado, tentar combinar. Se não for combinado, o governo do estado não quiser combinar, a gente tem que esclarecer para a opinião pública o que está acontecendo. O que pode, o que não pode, o que o imposto dele que está indo para pagar a polícia militar, que o governador eventualmente não queira estar querendo colaborar. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, não. Eu acho que na hora que tiver uma conversa clara, direta, estruturada, a gente sempre consegue resolver os problemas. Mas o que aí, Adriana? Você que está anotando as perguntas aí. Adriana, está ouvindo? Eu anotei aqui, ó, ocupação irregular, segurança, transporte. Mas vamos... Oi, Adriana. O que houve? Eu vou te tirar e te chamar de novo, hein? Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se eu consigo recuperar a Adriana, que ela é muito... Opa! Voltou. Você está ouvindo, Adriana? Você está meio congelada aí. Eu estou pensando em te tirar e te chamar novamente. Vou te tirar e vou te chamar novamente, ok? Você não está ouvindo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu vou tirar ela e vou... Tá vindo aí. Acho que voltou, Opa! né? Isso, voltou bem. Voltei. Então, agora você pode falar um pouquinho que eu falei pra caramba.
Pois é, pois é. Ah, então, gente, voltei, já estou aqui falando. Pois muitas pessoas estão comentando o que a gente falou, né? Muito sobre ainda a questão do ordenamento urbano, sobre a segurança. Você vê, você tem toda razão no que você falou agora. A Dulce, por exemplo, está dizendo aqui, não existe também integração da Guarda Municipal com a Polícia Militar, né? A gente precisa de uma comunicação melhor, até com o uso da tecnologia, né? Que é uma coisa que está faltando muito. Quer dizer, eu acho que essa Adriana, comunicação. Ah, eu posso contar uma historinha que eu vivi com relação à segurança do tempo que eu estava no Flamengo? Que é uma história pode, lógico. interessante. E eu me inspiro muito no governador Paulo Artung, que ele falou que quando ele foi eleito, ele ainda na transição, ele foi conversar com todos os interlocutores, né? Com o Poder Judiciário, com o pessoal do Poder Legislativo, com o governo federal, com a prefeitura, principalmente de Vitória, para combinar o que era necessário, que naquela época o Espírito Santo era numa situação muito ruim. E eu vivi uma experiência no final de 2017 no Flamengo, teve a decisão da Copa Sul-Americana, que foi um desastre no Maracanã, invasão, bomba, quebra-quebra, foi um horror. E o Flamengo foi punido, ele perdeu o mando de campo nos 3 próximos jogos da Libertadores. E se aquilo acontecesse novamente, o Flamengo estaria eliminado das competições. E eu falei assim, caramba, não dá para dizer que a gente não tenha nada a ver com isso. O Flamengo tem, mas ele não tem poder de polícia. A gente viu que aquilo ia acontecer nas redes sociais, aquilo estava piorando a cada jogo, já tinha acontecido um negócio grave no jogo contra o Cruzeiro, que foi na decisão da Copa do Brasil um pouco antes. Aí eu fui no governador, que na época era o Pezão. Falei, governador, olha só, nós não estamos nos eximindo da nossa responsabilidade, a gente quer até colaborar, mas a gente precisa que o poder público atue. Olha só, não era nem um prefeito conversando com o governador, um diretor geral de um clube. Fui com o meu presidente, com o Eduardo Bandeira, na primeira reunião, e ele aí reuniu a turma toda na Casa Civil, reuniu o secretário de Segurança com Polícia Civil, Polícia Militar, e aí começa, ó, não dá para fazer, porque a gente tentou fazer um isolamento maior, a prefeitura não deixou com a Sete Rio, e por isso, mas a gente podia ter colocado a Polícia Civil trabalhando na inteligência, começaram a pensar num monte de soluções. E eu falei assim, caramba, mas não dá para só nessa sala aqui querer resolver o problema, porque tem Ministério Público, tem o município, né? Tem o Poder Judiciário. Se todo mundo não entrar para discutir o problema e resolver juntos, porque tem muitas interdependências, no primeiro momento que alguma coisa der errada, porque a gente não considerou algum problema, pronto. Um vai cair de pau em cima do outro e nós não vamos resolver. Resumo da ópera. Foi feita uma reunião com os 4 grandes clubes do Rio, porque esse assunto não era um assunto só do Flamengo, com todo mundo envolvido. E dali para frente, Adriana, esse problema parou de acontecer. Ou seja, não fui eu que resolvi o problema, não foi o Flamengo que resolveu o problema, foi o poder público que resolveu o problema. Mas ter um agente catalisador trazendo o problema para que todos interagissem, ajuda a resolver. É nisso que eu acredito, como possibilidade para a cidade do Rio de Janeiro, nessas questões de segurança. Você está ouvindo, Adriano? Estou vendo aí você se mexer para caramba. Adriana? Não está dando para te ouvir. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que eu falei? Que ela está completamente sem som. Eu não sei nem se ela está nos ouvindo. Faz assim se estiver ouvindo a gente, Adriana. Ó. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar você
e vou voltar com você novamente. Era só um instantinho. Tá difícil, agora eu não estou conseguindo nem voltar com eles aqui. Ah, vamos ver. Adriano. Não sei o que está acontecendo. Eu mudei até de lugar aqui. Então, mas eu ligo e desligo Mas sem volta. enquanto você está falando, eu estou anotando as perguntas para você. Então tá tudo certo. Bom, pode falar tá tudo agora certo. um pouco. Vamos embora. Maravilha. Manda abraço. Aproveita que a gente está te ouvindo. Olha, Fred, eu tô sentindo, nossa audiência aqui tá incrível. Verdade. E eu tô sentindo Recorde. assim que as pessoas querem que, não é? Tá recorde. E vou te falar, as pessoas estão muito querendo que a gente fale, estão aqui falando muito de knockdown vertical, então eu tô sentindo que eles querem que a gente entre nesse tema do corona. Então, eu acho que tem um que perguntou aqui, Fred, se você fosse o prefeito hoje, o que você faria? Então, olha, eu até... Então, acho que a gente tem que falar um pouquinho disso. Eu até postei sobre isso, que eu tenho estudado bastante, desde sempre, mas... E assim, hoje eu tenho uma convicção muito grande do que preciso fazer, que é um pouco radical. Eu até recomendo que todos acompanhem o site da Universidade Johns Hopkins, que eles de 1 em 1 hora tem um mapa lá estatístico, que eles acompanham um monte de países, o que está acontecendo, e atualizam de 1 em 1 hora. E eu peguei muito o exemplo da Coreia e o da Itália, que tem populações próximas. A Coreia tem cerca de 52 milhões de habitantes, a Itália cerca de 60 milhões de habitantes. E o primeiro caso de coronavírus nesses dois países aconteceu com a distância de 1 dia. É claro que todo mundo no começo não sabe direito o que vai fazer, né? Chegaram até a querer o impeachment do presidente lá da Coreia, mas eles corrigiram o processo. E o que eles fizeram, assim, que eu achei muito interessante e importante? Eles passaram a medir febre de todo mundo na rua. Eles montaram vários postos de teste rápido para ver se a pessoa tem coronavírus ou não. Eles montaram hospitais de campanha e não permitiram que os infectados voltassem para casa. Então, o nome lá, assim, eu criei, seria caça aos infectados. Eles vão atrás para tentar descobrir infectado, para tirar o infectado do convívio. Mas eles não fizeram os lockdowns. Claro que teve uma redução no primeiro momento enorme da movimentação, porque eles ficam as pessoas tomando febre na rua, principalmente nas entradas rodoviárias, nos lugares de mais tráfego, eles vão lá, mas você pode ir à praia, vamos dizer, mal comprar lá, ninguém vai à praia, mas assim, você poderia ir à praia, só que se você for à praia, lá de short ou de biquíni, ele vai tomar a tua temperatura, se você tiver com febre, eles vão te levar para fazer o exame na hora. E se você tiver infectado, você vai para o hospital de campanha, da roupa que você tiver, depois dá um jeito para a tua família levar lá coisas para você. E vão atrás de todo mundo com quem você se relacionou nos últimos 14 dias. Tem lá todos os protocolos para isso. Como toma a temperatura, como mede. Empregaram gente provisória para caramba para tomar temperatura. A gente está falando em parar todo mundo. A gente poderia estar pegando muita gente desse pessoal de emprego informal e eventualmente dando emprego para eles. Mas a grande diferença é essa. Eles não têm essa quarentena, esse bloqueio das pessoas dentro de casa. Eles vão atrás de quem está infectado e tiram de casa. E ficam muito pouco tempo nesse hospital de campanha, porque a maioria das pessoas, elas não têm problemas graves. E mais, elas ali são tratadas da forma adequada. Então, o que aconteceu? Se você pegar os números de hoje, eu estava aberto aqui no computador até ainda há pouco,
Eles têm cerca de 9 mil infectados na Coreia, uma população de 51 milhões de habitantes. A Itália, que começou com um dia de diferença, uma população de 60 milhões de habitantes. Qual foi o número que eu te falei, Adriana? Eu peguei o número de meio-dia aqui que eu tenho. Ao meio-dia... agora eu tive que mudar de lugar também, porque meu computador... Não, meio-dia não, 8h30 da manhã, a Itália tinha 69 mil infectados, enquanto a Coreia tinha 9.187. E como eles tratam nos hospitais de campanha, acaba que eles têm muito menos mortos. Eles estão com 126 mortos. A Itália já está com mais de 7 mil mortos. Então, é uma relação de 1:7 aproximadamente, 1:8 nos infectados, e é uma relação de 1:60 nos mortos. É brutal. E não pararam violentamente a atividade comercial. É claro que o Brasil, Rio de Janeiro, estou falando do prefeito, o que ele deveria estar fazendo, na minha opinião? Querendo muito esses testes para ontem. Devia estar organizando hospitais de campanha, exatamente, como São Paulo já começou a fazer, para tirar os infectados, porque é muito difícil controlar infectado ele estando dentro de casa. Esse negócio da quarentena forçada, o cara acaba que vai lá, pega o jornal na porta, ele infecta a família dele, porque ele está convivendo com a família dele. E não é uma doença, a não ser quando vai para o caso grave, não é uma doença que pareça séria. Segundo, ele não está sendo medicado adequadamente. Ele, às vezes, nem sabe que está infectado, ele não está sendo medido. Então, a proliferação é muito grande. E esse caminho de bloquear, que a Itália agora bloqueou tudo, não está funcionando. Então, repara só, eu sou muito cuidadoso, eu acho que não tem que mudar nada. Então, o que eu falo assim, no primeiro momento, se eu fosse o prefeito, eu manteria o que está, organizaria para mudar o sistema e segregar. Na medida que eu estivesse conseguindo pegar os infectados, faria uma avaliação e começaria a liberar a vida normal das pessoas e faria isso que se chama aí do bloqueio vertical, né? Que é assim, tomar conta dos idosos, knockdown vertical, segregar os idosos e segregar as pessoas que são vulneráveis, que têm problemas sérios de propensão a outras doenças. Mas, por outro lado, a gente não pode ser irresponsável, e acho que alguns governadores estão sendo irresponsáveis por tomarem decisões eu sem queria olhar falar um pouquinho sobre isso. Entendeu? E aí, o risco eu queria falar o remédio mata mais do que a doença. A gente está correndo esse risco, na minha opinião. Fala aí, Adriana, desculpe. Não, eu queria falar exatamente sobre isso. Cadê... O governador está muito mais preocupado em fazer um jogo político, campanha política, né, contra o governo federal. Só que eu não vi agora um campo extra para botar esse hospital de campanha. Eu não vi ainda um hotel que foi cogitado tanto pelo prefeito como pelo governador, um hotel desativado, ou enfim, para separar os idosos ou aquelas pessoas que ainda não estão num estado grave, mas que precisam ser isoladas, as famílias inteiras, né? Eu não vejo concretamente, Fred, uma providência. Eu vejo muitas reuniões, muitos pronunciamentos, mas eu não vejo ação. Sabe por quê? Mal ou bem, não estou querendo elogiar o governo de São Paulo, mas lá já tem no AMB, já tem no estádio, não sei o que lá, já tem 3 sendo montados. E é uma coisa relativamente rápida. Então, se eu tivesse na linha de frente ali, como eu acho que você, eu ia estar querendo exatamente isso. Os reagentes que fazem esses testes, que são importantíssimos. Vide a Alemanha, que deu um salto porque tinha como testar e pôde se programar. Eu estaria correndo atrás de máscaras para os profissionais que estão se voluntariando, né, para trabalhar. E eu só vejo falação. Adriana, fecha, não fecha, fechou tudo, não fechou tudo. Umas atitudes desesperadoras de fechar estrada. Quer dizer, como é que vão chegar os remédios, as máscaras que estão sendo doadas?
Eu tenho que fazer aqui um elogio à sociedade que está Perfeito. organizada, empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, pessoas da iniciativa, pessoas físicas também, doando sabonete, fazendo o que tem que fazer. E como é que isso tudo vai chegar? Quem é que está organizando isso? Né? Quem é que está organizando? Então, onde Adriana, essas doações aí é estão que chegando? exatamente esse é o cerne da minha conversa o tempo todo. Quando a gente fala em choque de gestão, a gente está falando disso. Número 1, pegar as evidências. Quem é que está fazendo bem feito? E ir lá na causa. O que está dando certo? Por que está dando certo? Uma coisa que parece para mim óbvia é separar infectado de não infectado. Porque isso diminui muito a propagação da doença. Os números estão lá. Ah, é difícil fazer. Difícil tudo é. Mas agora é a hora que tem poder para fazer. Uhum. Tem que colocar gestores cuidando da gestão e da logística. E os médicos cuidando da saúde. Que nem sempre o médico é um gestor. O médico entende do que resolve e do que não resolve. Mas ele precisa do teste, ele precisa do medicamento, ele precisa do lugar certo, ele precisa da infraestrutura para que as pessoas estejam lá. E quem tem que fazer isso é quem entende desse problema, é multidisciplinar. Eu ouvi ainda há pouco, antes da gente começar aqui, o ministro da Saúde falando, e ele falando muito apropriadamente. Ele falou, olha, fazer lockdown total, ele falou, estou tendo problema, que tem fábrica que está querendo para fazer o respirador, e não tem gente chegando na fábrica. O insumo que tem que chegar não está chegando, eu preciso distribuir máscara. Em determinados lugares o caminhão não pode passar. Então, é aquele negócio, fazendo oba-oba, fazer um bonito, sem ter estudado o problema, sem ter entrado no detalhe e fazer para valer, com qualidade, com gente competente em cada assunto. É esse o ponto. E é isso que eu acho que tanto na Prefeitura do Rio de Janeiro e no governo do Rio de Janeiro, a gente não tem, infelizmente. E outra coisa, Fred, muito importante, daí entra muito na minha área, são mobilizações que a gente faz nesse sentido, que é o seguinte, eu não vejo uma sinalização, a iniciativa privada está dando um show, né? Relativamente rápido, aderiu ao isolamento, fechou o que tinha que fechar, quem pôde... a última Mas semana, ela não está exemplo, sendo a Renner apoiada foi pelo fazer poder avental. público, não tem nada coordenado. Não está sendo apoiada. As iniciativas elas estão Exato, soltas. não tem nada coordenado. Infelizmente. E eu quero dizer mais. Agora, eu não vejo o poder público falar em cortar do bolso deles, né? Eles até dão uma resposta ou outra em virtude da pressão da sociedade, né? Que é uma coisa que eu tenho tanto orgulho. Então, está se discutindo muito a campanha doe o fundão para o coronavírus, para a solução, para contribuir, mas eu não vejo também efetivamente ninguém ali, fora os nossos deputados do Novo e outros deputados de alguns partidos também, pincelados, né? Pincelados, mas eu não vejo ninguém falar, vamos fazer um sacrifício a gente também? Exigir um sacrifício da população é fácil, né? Ainda tem muita gente aí até falando, funcionário público também tem... Gente, mas o funcionário público daqui tem que receber o exemplo Exatamente daqui. Isso. Né? Do lado A questão está sempre na liderança. Fizeram até uma pergunta aqui. Vocês não acham que tem problema de saneamento, de organização, de comunicação? Claro, não tem governo de qualidade, não tem qualidade. É aparelhamento. Quem está lá, não, na maioria dos casos, não é técnico, não tem competência para fazer, não trabalha em conjunto, não tem liderança, não tem organização. Infelizmente. E por isso que nós, precisamos entrar em campo para a gente fazer. E é por isso que a gente tem que levar para frente essa turma toda do Novo, que é uma outra forma de ver o mundo, que ninguém vai estar lá para se apropriar do poder público, ninguém vai ter projeto de poder, vai ter projeto de fazer bem feito e de resolver de uma forma limpa, transparente, competente, buscando conhecimento e tendo humildade de simplesmente copiar de quem faz melhor do que a gente. Não interessa quem seja, não interessa de que partido só interessa se é competente ou se não é competente, mais nada.
Olha, tem uma pessoa aqui que já falou algumas vezes, é o Coelho 29. Falar é fácil, o novo É tem que ir isso pra aí. rua. Coelho, você quer que a gente vá pra rua pra quê? Fala aí pra gente. Né? A gente está entendendo a situação aqui, a gente está pleiteando dentro da política, né? Que é o mais correto, o mais eficaz nesse É. momento, né? Você vê aí a confusão É, que hoje, está hoje ir para a entre rua é fazer o que a gente está fazendo aqui, porque a gente tem que ser responsável e cumprir as leis e cumprir as determinações. Mas a gente tem que sim bater muita sola de sapato, todos nós, toda a nossa turma de voluntários, tem que ir para a rua propagar o novo para as pessoas conhecerem o novo. É fundamental. E eu não tenho a menor dúvida que o novo é a solução, que a gente tem que ir para a rua sim e tem que propagar essa mensagem, que é um caminho maravilhoso e possível. Estou animado para a gente melhorar a nossa cidade. Ô, Fred, para você ter uma ideia, eu cobrei essa semana na minha página, cadê uma resposta para a água da SEDAI? Cadê essa resposta? Ficou esquecida no coronavírus, mas a gente não se esqueceu, não. Eu quero saber cadê Amanhã, a água. então A qualidade da água já voltou ao eu vou fazer um normal? suspense. Outra, as populações mais carentes. Ah, tem que lavar a mão toda. Não tem álcool gel nem para vender se eles tivessem dinheiro. Agora, lava a mão, só que não tem água. Adriana, Não tinha vamos água fazer na um Rocinha essa suspense. semana. Amanhã, Ricardo Coelho, aqui nesse mesmo horário, às 7 horas, e o tema é saneamento. Nós vamos estar aqui debatendo, entra aqui, vamos estar conversando, é esse o assunto. Eu acho que o nosso tempo está acabando aqui. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Passou muito rápido, né? O que é Passou bom muito é rápido. assim mesmo. Então, quero que você faça suas considerações finais. Olha, a Marcinha, vou fazer minhas considerações rapidinhas. Marcinha está aqui dizendo, ainda compro água. Eu também, porque a gente não tem uma autoridade que venha, que vá lá para Guandu, para não sei o que, e fale, olha, tá aqui, tá normal, podem voltar a beber. Não tem, então eu também estou comprando. Quer dizer, a gente está agora gastando mais energia, gastando mais um monte de coisa, porque está dentro de casa, né? E a água não volta. Bom, gente, as minhas considerações finais são o seguinte: o caminho é esse, é cobrar, é a sociedade atenta, a sociedade participativa, tanto para ajudar, como tem vários grupos, enfim, de todos os tamanhos e níveis e condições financeiras já se ajudando. A sociedade está atenta também na questão do cobrar, está prestando atenção se é para ficar em casa, está prestando atenção se para começar a flexibilizar, preocupada com a economia, preocupada com toda razão, com os pequenos empresários, aquelas pessoas que eu chamo de os se viram no 30, né? Os se virômetros. Esse se vira assim. no 30 então, tem tudo a ver com a gente. Eu acho que é isso. Se vira no 30 é ótimo. Então é isso, gente. É cobrar, é fazer a coisa certa, é fazer uma política que tem estudo, que tem planejamento, que ouve as pessoas técnicas para aquela área. É isso que a gente prega, né? Eu acho que é por aí que as coisas vão se resolver. Eu sempre, para encerrar, não tem impossível. O possível é feito de várias partes possíveis. E fazer o certo não é tão complicado e não é impossível. É como o Fred sempre fala, você começa a arrumar a casa, uma coisa vai ramificando para todas as áreas e a gente vai junto com vocês fazer o Rio dar essa virada que ele precisa aí. Beijo, galera. As minhas redes estão aí. Adriana Baltazar RJ ou Adribalt aqui no Instagram. Adriana, obrigado aí pela participação, maior honra estar trabalhando com você. Pessoal, boa noite. Sempre falo, sou o Fred Luz nas minhas redes sociais. O meu zap é 989-003030. Muito importante vocês propagarem o zap para a gente estar difundindo as mensagens, trazendo mais gente para participar. É muito importante que vocês falem das pessoas do Novo, da importância de ocupar a Câmara dos Vereadores com muita gente do Novo. A Câmara dos Vereadores é fundamental e é muito importante que vocês me tornem conhecido, me ajudem a ser mais conhecido, contando a minha história, contando quem eu sou, contando que vocês acreditam que o Novo e que pessoas do Novo, independente de ser o Fred, de ser a Adriana, que nós somos todos
unidos pelos mesmos princípios e valores que a gente acredita que a hora que esses princípios e valores estiverem sendo aplicados por qualquer pessoa séria que esteja no poder público, a nossa vida vai melhorar.